Já? É? Estamos no ar? Estamos no ar? Oh, que maravilha! Então, muito boa noite. Olá a todos, todas, todes. Boa noite, é um imenso prazer participar dessa conversa aqui hoje, através do Centro Cultural Midrash e seu canal no YouTube, sobre um novo livro escrito pelo rabino Newton Bonder e publicado pela editora Rocco. Este aqui, Cabala e a Arte de Apropriação do Sexo. O meu já está todo marcadinho aqui. É muito importante, eu acho, nós podermos estar aqui hoje, nesse lugar de encontro, em um momento como esse que nós estamos atravessando. Importante para a gente se manter de pé, né? Mesmo sabendo que ele dispensa apresentações, eu vou apresentá-lo aqui brevemente. Ele é o gaúcho mais carioca que eu conheço. Ele disse antes para mim que há concorrentes. Newton é o rabino da Congregação Judaica do Brasil, no Rio de Janeiro, doutor em literatura hebraica. Newton também é escritor de mais de 20 livros publicados no Brasil e em diversos países do mundo. É conhecido por tratar de diversos temas sob a ótica judaica com uma linguagem acessível. E o seu livro, A Alma Imoral, em formato de monólogo, foi encenado pela atriz Clarice Nisquier, ficou em cartaz por 14 anos. Até o começo da pandemia, ele já tinha sido assistido por mais de 1 milhão de pessoas. Eu, como profissional das artes e da comunicação, eu quero sublinhar a importância do trabalho feito pelo Newton nas múltiplas redes de diálogo que ele promove. Ele está sempre aberto aos questionamentos de um mundo em ebulição, em transformação de suas crenças, valores e comportamentos, que eram tidos como paradigmas. Na tensão entre a tradição e a traição, foi ele que me ensinou isso, né? Newton traz para nós a sua experiência como rabino, como escritor, como doutor em literatura hebraica, mas também como engenheiro mecânico, como surfista, pois são muitas as ciências e as sabedorias presentes em suas leituras da vida. Então, agora a minha pergunta é o que eu estou fazendo aqui? Foi isso que eu perguntei ao Newton, inclusive, quando ele me ligou, me convidando para essa conversa. Eu tenho, claro, muita admiração, muito respeito por ele, e eu argumentei que eu não me considerava a pessoa indicada para essa conversa, porque eu sou agnóstica. E, para mim, a Bíblia é um livro de literatura e não um texto canonizado. E, sendo assim, eu não sigo os mesmos preceitos que ele e argumentei que não deveria ser eu. Foi aí que o Newton achou que exatamente por isso teria que ser eu, que eu seria uma pessoa boa para essa prosa. Eu argumentei de novo que eu tenho muitas lacunas sobre as tradições judaicas e que eu não me sentia autorizada a falar, que meu ofício é o da linguagem, mas é através da arte. E aí ele disse, mais uma razão para você aceitar essa conversa, pois a interpretação está na essência dos fundamentos. Foi o que ele me respondeu. Aí, por último, eu disse que a minha leitura possível sobre um livro cujo nome é A Arte de Apropriação do Sexo é a de uma mulher feminista, branca, antirracista, comprometida com toda a luta contra preconceitos em relação à identidade de gênero e à população LGBTQI+, comprometida com a desconstrução de alguns conceitos que foram paradigmas para mim durante muitos anos. Bom, como vocês viram, não adiantou, eis que aqui eu estou, então, com a minha alma e moral para essa conversa. Newton, muito obrigada pela oportunidade de aprender com você. Vamos lá, quero começar pela minha experiência de leitura do livro. Foi um desafio, quero confessar a você, não foi uma leitura... Lembro que você disse assim para mim, o livro ele é fininho, mas isso não é um argumento para que a gente vá ler o livro rápido, isso não é verdade. Eu travei vários embates com a leitura desse livro. Algumas histórias que você apresenta aqui, para você poder interpretá-las, eu resisti a elas, histórias muito difíceis de ouvir do ponto de vista de uma mulher.
Algumas outras coisas eu não entendia, então eu voltava. Aí eu não sabia se eu estava brigando com a história ou se eu estava brigando internamente com você por ter escolhido aquela história. E depois não, eu entendia o que você estava querendo dizer e eu dizia, nossa, agora é que eu peguei. E aí eu voltava e lia de novo. Então foi um livro que me fez ter um imenso exercício de leitura. Eu me deparei com muitos pré-conceitos meus em relação a várias coisas, resistências a algumas abordagens que eu não sabia se você iria trazer ou não. Então, é um livro que está vivo em mim e me desafiando em vários sentidos. Então, eu queria dizer que isso me fez gostar mais dele, porque ele me deixou com mais dúvidas do que respostas. Então, é assim que eu quero abrir essa nossa conversa. Queria entender a ideia de você fazer essa série, né? Tenho aqui outros que são dela também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a ideia da ideia mesmo de série. Por quê? Porque você é um rabino que segue a tradição da Cabala e que, além disso, você desenvolve um trabalho muito conhecido por tornar essa possibilidade de conhecimento, de leitura mais acessível, né? Em seu entendimento como linguagem para um público mais amplo. Então, de que forma esse livro, né, essa série, ela é uma continuidade de um trabalho que você vem fazendo ao longo dos anos? Primeiramente, boa noite a todos e todos, como você muito bem definiu. Queria te agradecer muito por estar aqui. Eu já vi que eu talvez desse um bom advogado, né? Tivesse saído um bom advogado depois de todas aquelas questões que você trouxe e como eu fui usando da arte do convencimento para te trazer aqui para essa conversa aqui. Muito feliz porque acompanho o teu trabalho, tá, por um longo período. Você já esteve conosco no Midrash inúmeras vezes e achei que seria um desafio. Sabia que você ia trazer essa saudável resistência, né? Porque realmente nesses vários livros eu já abordo aqui um pouco o significado deles, mas essa temática é uma temática muito difícil no nosso tempo, né? E uma pessoa que vem desse mundo, sou um homem branco, rabino, que significa representante de uma tradição religiosa, né? Então, assim, eu tenho todas as desqualificações, né, para uma isenção, para uma escrita que não fosse marcado por julgamento, por moral, por compromissos, tá, que normalmente essas identidades demandam. Mas vou falar dessa série e depois eu entro um pouquinho nessa parte toda e vou adorar conversar um pouco sobre essas resistências que você teve, porque eu acho que eu fico muito feliz que você tenha sido um livro com o qual você dialoga, onde ele não teve, digamos assim, não tentou ou não produziu respostas, né? mas deixou ali várias áreas para aprofundar e pensar esses assuntos, particularmente do sexo. Mas essa série toda nasceu, você faz essa conexão com Cabala. Eu mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida, esse nome, você mesmo me perguntava há pouco se eu era o rabino cabalista, né? Então, assim, eu mesmo sempre resisti a essa configuração, porque a Cabala se transformou numa coisa muito pop, né? No sentido de algo muito... foi aproximado muito da autoajuda, foi aproximado muito, né, dessas leituras que querem chegar a algum tipo de recompensa, que é a felicidade, a riqueza, né, essas conquistas definitivas, que eu não subscrevo. A minha espiritualidade não é uma espiritualidade que acredita nos segredos, num elixir
da juventude, das respostas eternas e para tudo. Então, assim, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito fascinado pela maneira pela qual os sábios da antiguidade e na tradição judaica eles estão extremamente vinculados à literatura, porque quando você disse que a Bíblia para você é um livro, uma literatura, é muito interessante que a tradição ela trabalha realmente a Torá, o livro, como uma literatura mesmo, né? Claro, há uma série de intenções e até compromissos, né, que vão ser estabelecidos com uma tradição, mas essa é uma grandeza da tradição judaica, onde a possibilidade interpretativa, digamos assim, impossibilitou que você tivesse só narrativas literais que normalmente se aproximam do dogma, das determinações. Então, nesses livros todos, eu estou fazendo um exercício interpretativo, né? Nesse livro, então, eu vou levar a uma fronteira. Né? Eu sei que para você a resistência foi muito pelo lado da descrição que você fez como mulher, como uma pessoa ativista na fronteira aí, progressista do nosso mundo, mas imagina a resistência que esse livro tem para uma pessoa da tradição, porque eu vou fazer uma série de interpretações que buscam, de alguma maneira, acolher algumas das grandes polêmicas dos nossos tempos, essa questão do gênero e outras áreas, tentar produzir uma compreensão de tudo isso, mas pela via da interpretação. E a interpretação ela me protege, né? Eu acho que eu usei muito esse recurso nesse livro, um livro que eu confesso é assustador, né? Para qualquer um lidar com essa questão da sexualidade, por isso eu uso a palavra tão apropriação, é algo tão da nossa individualidade, da nossa pessoalidade, né? Que sempre tem elementos de revelação ao falar sobre esse assunto, mas compreendendo como o mundo de hoje é um mundo sensível a todas essas questões, obviamente foi muito mais difícil. Então, Cabala, para mim, é uma chave interpretativa. E essa série de livros, elas não são cabalísticas porque eu quero encontrar algo esotérico. Elas não têm uma busca esotérica, mística, mas elas têm o desejo de mostrar esse lugar tão impressionante, que é o lugar da própria linguagem. Você que é apaixonada pela linguagem, né? E são livros que eles têm como desejo apresentar um tabuleiro, uma arquitetura para pensar uma temática. Quem foi o primeiro grande, digamos assim, pensador disso foi Martin Buber. Martin Buber dizia que nós não temos uma linguagem, que nós estamos numa linguagem, né? Que, na verdade, a gente pensa que a gente usa os vocábulos, que a gente constrói as nossas frases, mas, na verdade, a linguagem ela nasce do fato da gente estar dentro de um tabuleiro de relações conscientes que aí manifestam a linguagem. Então, esses livros eles têm muito esse desejo. Eles produzem várias visões do tema específico, aqui no caso, o sexo, mas, para mim, é muito mais importante mostrar uma inter-relação entre essas facetas que eu vou apresentando, e eu nem sei explicar todas elas ou apontar todas elas. Eu deixo um pouco isso para que cada um elabore e tenha ali uma plataforma, uma arquitetura nova para pensar esse tema. Mas eu não tenho todas as narrativas, né, relativas a essa temática. Agora, acho bom que você falou sobre arquitetura, né? E aí eu quero aproveitar, temos uma câmera, então a gente tem aqui, né, a arquitetura que dá para mostrar, aqui que eu separei no livro, já com
as palavras preenchendo, né, digamos, aqui alguns dos pilares. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente esse seu critério de seleção do que são esses pilares de compreensão, de sustentação dessa arquitetura, a qual você vai usar esse instrumento de desconstrução também. Porque eu estou usando a palavra desconstrução. É muito louco, a gente está falando sobre uma arquitetura de leitura para desconstruir determinadas leituras anteriores. Eu estou roubando essa fala de você mesmo. Li uma entrevista antiga sua no Estadão, onde você diz que a técnica mais comum da Cabala é uma desconstrução metódica da realidade. Se eu puder desmontá-la em 4 planos, físico, emocional, mental e espiritual, quando eu montar de novo, é como se essa realidade tivesse uma resolução melhor. Fica muito mais nítido. Então, eu queria falar sobre a arquitetura da construção e a leitura da Cabala como uma desconstrução. Perfeito como você está colocando, porque é exatamente isso. Primeiro, eu vou tentar estabelecer os livros, eles são a primeira arquitetura. São 7 temáticas, né? As 4 que já foram publicadas pela Rocco, o risco, a cura, a alegria, agora o sexo, falta o afeto, o ritmo e o poder. Então, assim, primeiro eu pensei, né, e me inspirei, obviamente, nessa velha, essa que você mostrou agora nesse quadro, nessa arquitetura, nesse desenho, né? A tradição, ela identificou, ela coloca compaixão, essa coloca severidade, equilíbrio, vitória, permanência, ela tem nomes para tentar estabelecer esse tabuleiro, né? Então, eu criei um tabuleiro de temáticas que, para mim, se intercomunicam e que cada um deles eu tentei localizar nesse tabuleiro antigo dos sábios. Né? E faço, em cada livro, uma tentativa de cortar em 4 esferas, 4 níveis, que são uma desconstrução. Né? Então, aqui no caso do sexo, eu separo a libido da intimidade. Todos eles, para mim, são sexo. A libido é sexo, a intimidade, que é emocional, é sexo, o gênero, que é do intelecto, não é mental, não é uma coisa só da cabeça. Né? E isso é muito importante expressar, né? Mas vem de um lugar de identidades que tem a ver com a consciência, com o intelecto, né? que eu chamo de gênero, que é uma forma de sexo, de sexualidade, e, por último, a nubilidade, que é o desejo de um vínculo permanente, ou o máximo permanente possível, né? Que é o casamento, coisa desse gênero, que, para mim, são sexo. Né? Todos eles têm uma dimensão dessa questão da sexualidade. Mas, então... Perdão. Sim, não, perdão. Então, era só para entender que, para mim, esse processo de ir dando nome aos bois e separando eles, não existe separado. Né? Em algum lugar, isso é tudo uma construção de um tabuleiro, de uma plataforma para poder usar esses elementos. Né? Mas eles são uma desconstrução, porque a gente tem emoções que são muito carregadas de libido, né? E aí você pode entender certas características delas, outras são por intimidade, né? E cada uma delas tem uma qualidade, uma natureza. Então, esse trabalho, que é o trabalho da interpretação, porque se você parar para pensar, a interpretação é isso. Primeiro, e você falou isso muito lindo aqui, quando você disse que estava se preparando aqui para essa nossa conversa, você me mostrou que você fez um dever de casa gigantesco, né? E você mesmo falou, né? Eu preparei muito assim para eu poder improvisar, né? E usou esse jogo que é quanto mais preparado, mais capaz de improvisar você é, né? É um improviso que vem do conhecimento daquilo que você digeriu, aprendeu, né? Construiu.
Então, esse jogo, ele é um jogo interpretativo. Quando você domina a literalidade, que é uma narrativa, que é o que você está lendo, né? Só quando você domina ela que você pode, então, desconstruí-la. E ao desconstruir, tem um paradoxo aqui. Ao desconstruí-la, na verdade, você está indo na contramão do entendimento daquela narrativa literal. Você está questionando aquela narrativa literal, mas você só questiona porque você a conhece muito bem. Se você não soubesse, você não saberia questionar. É quando os rabinos, muitas vezes uma pessoa chega e fala assim, rabino, eu sou um herege. Aí ele diz assim, eu acho que você não é um herege. Para ser um herege, você tem que conhecer muito da tradição. Você tem que ter estudado muito. Não basta você dizer ser um rebelde. Um rebelde não é um herege. Um herege é alguém que apresenta resistência conhecendo profundamente alguma coisa. Tá? Então, esse jogo ele é a própria interpretação. Olha, deixei essas palavras todas caírem no silêncio. Precisa, né? Porque esse livro também caía no silêncio. Eu lia assim, umas frases, eu dizia, peraí que eu vou ali. Aí eu fechava, eu ia ficar um tempo assim, porque não dá para devorar de uma vez tudo isso. E você mesmo disse isso em relação ao estudo da Cabala uma vez, e também em uma entrevista, que é assim como a física, você tem que ir física 1, física 2, física 3, até você chegar na física quântica, né? Eu falei, quando eu li isso, eu falei, ai meu Deus, eu estou num nível muito ainda no início, o que será de mim? Então, você já me explicou por que eu senti isso. O que eu ia resgatar aqui? Eu quero resgatar uma expressão que você usa no início do livro, que eu acho que pode ajudar a gente como imagem de compreensão, que é ambiente sistêmico. Eu acho que é uma boa porta de entrada para a gente poder ter essa conversa, porque pressupõe uma relação entre todas as coisas que você vai mencionar no livro, e não como pilares isolados. Na verdade, eu tô tão fascinada com a arquitetura, mas eu estou muito fascinada com as pontes entre os pilares. Eu fiquei vendo que umas pontes são por cima, outras vêm por baixo, e eu falei, nossa, essa aqui está por baixo por quê? Será que a de cima está relacionada com a outra? Fiquei intrigada com essa geometria que, na verdade, pressupõe relação. Né? E quando a gente vai falar, vai entrar no tema específico do livro, esse ambiente sistêmico acho que é uma chave importante para a gente entender o conceito, não, Nilton? Muito importante, muito importante. Então, assim, eu acho que o meu exercício em estar escrevendo esses livros é um pouco de... tem algo intuitivo, eu não tenho muita assim, total clareza, né, dessa estrutura que eu estou apresentando. Tem alguma coisa assim para mim que tem sido muito agradável, quase como uma sensação artística, né, de ter uma coisa assim pronta antes de fazer, né, mas que eu não sei, se você me perguntar, vai acontecendo e aí vai surgindo. Mas sim, o que eu acho que é muito importante? Quando você começa a perceber que as coisas da vida, tudo que diz respeito à vida, não é uma máquina. Né? A vida não é uma máquina. Eu leio hoje em dia coisas sobre neurociência, essas coisas de ponta, que são maravilhosas e tudo mais. E quando o ser humano se pergunta sobre a consciência, é tão interessante que não tem resposta, né? Que a gente vive ainda num mundo sem a clareza do que é a consciência. O recurso mais importante da construção da nossa civilização, da nossa cultura, e a gente não sabe posicionar, a gente sabe dizer que não está no cérebro, a gente sabe dizer que é aqui ou ali. Então, assim, na verdade, o que é tão complexo para todos nós? É que a vida ela não é uma máquina. Né? A gente tem hoje a inteligência artificial, a gente tem uma série de coisas que são máquinas extremamente sofisticadas. Né? O que é a vida? A vida ela é um sistema que parece uma máquina, mas ela não é uma máquina, ela é um organismo, porque ela é um sistema vinculado a um outro sistema, que é vinculado a um outro sistema,
e a outros sistemas. E é essa mistura de sistemas, ou essas roldanas de muitos sistemas, que, na verdade, produzem propósito, tudo que a gente está linkado com a vida, tem a ver com a vida. Então, assim, nesses livros, tenho aqui em tempos em que ninguém está lendo nada, né, em que as pessoas têm muito pouco tempo, né, o tempo das pessoas está para essas digitações de 60 caracteres, né, ou menos, né, onde todo mundo tenta se comunicar com o mínimo possível de caracteres. A ideia de criar uma série é justamente para isso. Eu acho que um livro, né, falando sobre uma temática, apresenta... Por isso que eu até não quis te enganar quando dizem é um livro fino e ele é relativamente simples. Eu acho que se você lê um deles e vai ler o segundo é muito mais fácil de entender, porque ele é uma mecânica muito parecida, apesar de estar falando de outra coisa totalmente diferente. Tá? Então, assim, eu estou tentando produzir uma familiaridade, né? Ao mesmo tempo apresentando uma série de estranhezas que esses livros querem fazer. Eles não querem apresentar... Eu nunca quis... Eu até brincava quando muitas vezes repórteres, assim, jornalistas vinham falar comigo, diziam, você faz autoajuda? Não, eu faço autoatrapalhamento, né? O contrário de ajuda, né? Porque eu gostaria muito de bagunçar a narrativa, desde que eu possa. Acabei de pensar no ditado, muito ajuda quem atrapalha. Você é esse tipo de pessoa. Sim, sim. Mas eu acho que toda sabedoria funciona assim. Né? Eu vou buscar alguma coisa que é clássica, né? Porque vai dos filmes lá de Kung Fu, do gafanhoto. Né? Sempre o mestre está na contramão, né? num contraintuitivo, num contrassenso do discípulo, e está, na verdade, atrapalhando. Né? No primeiro momento, né? Quando parece que você chegou entendi, mestre. Então, a função do mestre é te estranhar, dizer, não entendeu nada. Né? Então, assim, esse livro ele tem... em alguns lugares, eu tento criar um estranhamento, até porque nós vivemos num mundo que está tão polarizado, ou as pessoas têm as mentalidades, digamos, do passado, ou as pessoas estão apostando tudo num novo olhar, numa nova percepção das coisas da vida. E aqui, eu acho que nesse livro, eu fico tentando, porque é uma área muito sensível, eu fico tentando desconstruir um pouco esse preconceito de que hoje nós temos maestria sobre essa área da sexualidade, de porque a gente avançou muito em muitas áreas do pensamento sobre tudo isso, mas sistemicamente a gente tem muito problema com tudo isso. Então, tem algumas coisas no livro onde, e para mim é muito importante, o que é sistêmico? É, por exemplo, dizer assim, amor e sexo não tem nada a ver. Né? Não avança na minha pauta, que você já está respondendo a próxima pergunta, e a gente não pode. Como a entrevista é verdadeira, a gente não combina pergunta e resposta, acontecem essas coisas, entendeu? Então, eu aperto pause em você, senão você pula 2 casas. Não pode. Acolhido. Então, acolhido. Porque eu fiz esse pause antes que você avance, porque essa surpresa em relação ao tema, eu fiquei um pouco mais aliviada quando eu vi que o Ney Matogrosso, que escreve A Orelha do Livro, também tinha sentido. E achei, inclusive, muito boa a escolha dele, né? Que eu acho que já está muito à frente de muitos de nós, há muito tempo, inclusive, né? E eu gostei muito do que ele escreveu. Ele diz assim, excetuando-se a experiência do ser, de existir, o sexo é o aspecto mais importante de um indivíduo. São aspas suas. E aí o Ney diz,
Assim começa esse livro que o rabino brasileiro Newton Bonder acaba de escrever, no qual, confesso, não esperava ler coisas como o prazer é a exteriorização física da apropriação de si mesmo, por meio de uma torrente energética que aprofunda e refina a habilidade do ser. Se o Ney Matogrosso não esperava ler isso, que fará eu? Então, ele diz assim: quando eu comecei a ler esse livro, uma interrogação se fez em minha cabeça. Ele está falando de assuntos religiosos? De sexo fora da religião? E aí eu quero pegar essa perplexidade do Ney, essas perguntas, e trazer para você a palavra apropriação, que foi onde eu apertei o pause para que você não avançasse essa casa, agora eu quero que você avance. Eu queria que você falasse sobre o uso dessa palavra para a sua abordagem do tema, porque você logo começa o livro pedindo já da gente né, uma separação, um posicionamento, uma compreensão que diz que a gente tem que retirar a sexualidade do lugar dos afetos e localizá-la na interioridade do próprio indivíduo. Aspas, abre aspas, os afetos estão para as entregas, assim como o sexo está para a afirmação da autonomia. E você vai além, você diz que sexo é sobre si mesmo e não é um assunto relativo a um parceiro ou a um casal. Então, Newton, explica para a gente esse ponto fundamental, que é, para partir daí, poder entrar no livro. Acho que é uma porta de entrada que a gente tem uma oportunidade de estar juntos aqui conversando sobre isso e que vai ser fundamental para que, a partir desse encontro, as pessoas possam, por si próprias, entrarem no conteúdo que você está trazendo. Então, é interessante que nessa arquitetura, comecei explicando isso no livro da Alegria, que existem coisas que não são emoções, elas são disposições. O sexo, a alegria e a nossa ambição são disposições, não são emoções. O amor, por exemplo, que é muito misturado com sexo, casamento, né, com todas as áreas, com libido, com intimidade, né, o amor, ele é uma emoção, né? Ele é uma emoção, é como você reage, né, ao outro. Emoção é uma coisa em movimento. O sexo é uma disposição, por isso que ele apropria você de você mesmo. Se você for alegre, sexualizado e ambicioso, no sentido de buscar potenciais da sua capacitação como pessoa, você se apropria de você. As crises que a gente tem de desapropriação de si, quando você se pergunta, como vim parar, este não sou eu, que vida é esta que eu estou vivendo? É porque você ou não está alegre como deveria estar, ou não está sexualizado, vivendo a sua sexualidade, o seu sexo, como lhe diz respeito, ou vivendo as ambições da sua vida. Então, essas coisas, elas não são emoções, elas são disposições. Só entender isso é muito complicado, porque muda uma chave totalmente diferente. Então, assim, nesse livro, eu vou tentar definir o sexo. São palavras que parecem que vão o tempo todo falar do amor. O gênero e o amor. Não. Calma. Isso é um afeto, tá? Que você pode produzir em todos os vínculos. Tem vínculo de amor de uma determinada... Eles têm determinadas formas, mas são emoções que você tem para com o filho, para com o namorado, para com várias formas de você reagir a uma coisa relacional e que te move e, portanto, te emociona. Então, assim, para fazer uma leitura desse livro, eu acho que você tem que... A ideia é sempre tentar mudar uma chave. E a chave que eu estou tentando utilizar aqui é dizer, tudo isso diz respeito a você. Libido, eu posso entender libido
onde eu sou realmente o protagonista das minhas sensações, do meu desejo. Né? Na intimidade, eu começo a ficar confuso, porque tem um outro personagem, e eu viro coadjuvante na intimidade. Né? Mas em todas essas experiências, eu vivo elas como uma disposição. O outro é parceiro na intimidade, o outro vai ser parceiro no gênero, e eu tento até separar bastante tanto a libido quanto a nubilidade como áreas onde você é protagonista, não tem nem coadjuvação, né? São muito mais centradas no próprio indivíduo. Mas todas elas, tudo que tem a ver com o sexo, é centrado no indivíduo, porque o sexo é uma disposição. Então, assim... Você diz isso, Perda, porque tem umas aspas suas aqui sobre isso que são muito... que eu separei, né? Aquele danado do livro que você começa a sublinhar, quando você vê, você sublinhou o livro inteiro, tem pouquíssimas frases que não estão sublinhadas. E tem uma que é: sem que haja vontade, desejo e satisfação, uma pessoa não consegue apropriar-se de si mesma. E o sexo é o elemento central desse empoderamento e de apropriações de si. Eu achei interessante você trazer essa palavra empoderamento, né, para isso. Achei que dialoga com o nosso tempo, né, de uma forma ousada. Né? Confesso que não esperava essa. Eu acho que o empoderamento é exatamente esse. Nessas 3 áreas que você falou, elas são da alegria, da ambição e do sexo, onde você se apropria da sua existência, onde você vive uma função. O sexo, a sexualidade é uma coisa presente em todos nós, porque é uma função quase que absoluta, né, da nossa existência. A gente decodificou culturalmente, separamos isso da procriação, mas não temos como negar que o aparato físico, né, pela qual a gente se constitui tem esse mandamento, essa disposição central, né, no desejo. Né? Então, assim, essas 3 áreas, elas que representam as suas ambições, o seu sexo e a sua alegria, elas constituem o seu ser. É isso que anima, que vitaliza a sua consciência como um sujeito. E aí você interage. Por isso que nessa plataforma que eu vou apresentar, esses 3 temas, o poder, que é a ambição, o sexo e a alegria, eles fazem parte de uma coluna central. São todas disposições. Nas colunas laterais, vem aí sim as relações com o mundo. Essas relações, elas são emoções. O risco representa uma emoção, uma interação com o mundo, e num lugar das suas severidades, das suas leis, da sua responsabilização, o risco interage com você. Os afetos, que aí sim entra amores, empatias, simpatias. Os afetos são tudo que te impacta, né? E tem a cura, que é como você se regenera e mantém o seu organismo vitalizado em relação ao meio ambiente. E você tem o ritmo, que são também interações com o tempo, com uma série de, digamos assim, de ciclos, né, que existem no mundo, etc. Que essas são áreas das emoções, onde você vai ter emoções. Mas nessa da sexualidade, nós estamos falando realmente de uma disposição. E por isso a palavra apropriação ela é fundamental. O sexo ele faz você se sentir apropriado aqui. Em parte tomar posse de si, mas a palavra, né, precisa talvez tomar posse, mas é uma adequação. Você se apropria, você se customiza a si mesmo. E isso é muito prazeroso. Isso emite toda forma de, digamos assim, é excitante e é um gozo quando você experimenta isso.
Newton, eu acho essa muito importante a gente trazer essa palavra apropriação relacionado à ideia que você está trazendo de si mesmo, porque todos nós sabemos, infelizmente, nós estamos no topo, no país no topo da violência contra a mulher, né? Violência contra a população LGBTQI+, e a palavra é apropriação, quer dizer, a violência é uma apropriação do corpo do outro, né? Quando você acha que você pode ter alguma ingerência sobre o corpo de outra pessoa. E isso fisicamente, simbolicamente, seja como for, né? Apropriar-se do outro. E quando eu pensei isso, e você, na sequência, trouxe isso numa fala que eu quero puxar para cá, porque acho que dialoga muito com isso que nós vivemos e que nós lutamos para combater. E você diz que, na página 28, você fala, abre aspas, a ideia de traçar, tomar, comer o outro denota inadequações na capacidade de apropriar-se de si, de ser um, e é ela a raiz de todos os abusos. Eu não tinha como não trazer isso aqui, porque isso é isso, isso é hoje, isso é o que a gente não tolera mais, né? Eu queria ouvir você sobre essa sua perspectiva do abuso. Eu acho que você vai ver essa forma de violência, que é especificamente o abuso, e você vai ver ele. A gente acabou de ter um desses atiradores que matou 10 pessoas em Boulder, Colorado. Né? Todas as áreas que são de apropriação de si mesmo, se você não cuidar delas, né? Você vai fazer uma perversão, você vai criar uma perversão na relação consigo mesmo. Você vê que a mesma violência que ganha características na sexualidade desse abuso, que pode ser o assédio, pode ser o estupro, pode ser todas essas formas, pode ser o feminicídio, a violência contra a mulher, né? Elas são de uma frustração de uma pessoa, né? Essas são áreas da sexualidade de uma pessoa que não consegue se apropriar da sua sexualidade. Eu não vou entrar no mundo das patologias, porque não é nem do meu conhecimento, mas os mais violentos, né, assaltos na área da sexualidade são de pessoas que têm inúmeros problemas com a sua sexualidade. Né? Não são pessoas que têm um excesso de erotismo e que, né, elas são pessoas que têm problemas na apropriação da sua própria sexualidade. E aí elas fazem movimentos que são movimentos patológicos, né, de tentar roubar isso de uma outra pessoa, se apropriar, aqui no sentido, a apropriação do outro como uma coisa tremenda, é um crime hediondo você querer se apropriar de um outro, tá? Porque o único que se apropria de si é você mesmo. Mas você vê isso claramente nesses caras que saem e matam 10 pessoas. Por que ele mata 10 pessoas? Porque nessas disposições, agora não é mais sexual, é de poder. É uma pessoa que é um pervertido da apropriação do seu poder. Ele é um frustrado, então ele vai e ele se apropria. Ele mata pessoas que estão apoderadas de si mesmo, na área das ambições, que tem uma vida que floresceu, fluiu, né? E essas pessoas, elas têm uma perversão da mesma forma como um abuso. Tudo que impedir alegria, tudo que impedir sexo e tudo que impedir as ambições produzirá esse tipo de violência, que são formas de abuso que ganham características específicas em cada uma dessas áreas. Nossa, ainda bem que está gravado. Coisa mais maravilhosa de se escutar. Muito obrigada. Quero aproveitar e já fazer uma ponte, já que a gente falou aqui que toda arquitetura tem um sistema de pontes. Quero trazer uma ideia também que me motivou, e que eu acho que dialoga diretamente com isso que você acabou de falar, que é para a gente, até para a gente poder separar
uma ideia da outra. Você disse que o impulso ao mal que é muito bom, né? E você falou nas palavras do rei Salomão, é uma importante desconstrução. E você diz ainda que, abre aspas, a moral busca separar Eros da vida a fim de isolá-lo, visando assim reprimi-lo. A vida é gêmea de um impulso ao mal, a vida é gêmea de um impulso ao mal que é muito bom. Eu falei, vou trazer, né? Vamos então, vamos, como eu costumo brincar às vezes, eu estou dizendo, vamos chamar Dionísio para o parquinho, né? Vamos, vamos, vamos chamar para a gente poder entrar em título para esse momento. Mas eu acho que é isso, é um reconhecimento de que esse sonho de uma ordem, o mal, eu acho que vai estar muito presente no próximo livro, que é dos afetos, a importância do mal. Né? Isso é um pensamento, um pensamento filosófico dentro da tradição judaica muito interessante, que o mal ele tem uma função. Né? O mal tem uma potência, né, de realizar certas coisas. E quando a gente fala mal, é difícil de você, digamos assim, não moralizar essa palavra. Você pensa, o mal, cada um está tentando entender o que é o mal. Né? E aí, quando você vai tentar explicar o que é o mal, já virou a sua concepção moral do que é o mal. Pois foi essa minha briga com o livro o tempo todo, porque, na verdade, eu descobria que eu não estava brigando com o livro, eu estava brigando com o que eu entendia das palavras na hora que elas estavam sendo ditas. Então, eu tinha que desconstruir a minha ideia da palavra, a minha moral sobre o que é mal, para eu poder entender o que você estava me propondo. Então, é o que a gente falou da desconstrução. Desconstrói para repropor, para propor uma nova recombinação das ideias, porque senão a gente lê uma frase como o impulso ao mal que é muito bom, e a gente já fala, peraí, como assim? Né? Você vê que na sexualidade, apesar da sexualidade ter mutualidade, cooperação, né, o jogo da sexualidade é um jogo que tem malícias, que tem movimentos, né? Tem jogos que eles não são assim de ser bonzinho. Né? Você não chega a um lugar de excitação, né, só pelo lugar do bonzinho, de ser gentil, de ser simpático. Existem conotações aqui de uma... Né, que a palavra mal ela já vem toda carregada, mas tem um jogo assim que é competitivo às vezes, que ele é de avanços, ele é de jogos, ele tem uma forma de ser que potencializa, e o sexo precisa disso. Né? Ele precisa dessa excitação, e é ali que eu vou trazer um pouco essa questão do mal. Né? Eu fico com medo nesses livros de trazer, porque são pensamentos muito, digamos assim, que demandam trazer um monte de citações, de uma reflexão muito profunda para entender. Mas é muito interessante esse tempero da vida. A vida tem que ter tempero, e o mal é um tempero da existência. Tá? Isso vale para o risco, vale para tudo da vida. A morte é um tempero da existência, da vida. Né? Claro, para nós todos é um elemento horrível que a gente quer se livrar dele, mas ele tempera a vida. A vida seria morna, sem graça, se ela não tivesse esses elementos. Então, isso eu acho que não dá para fugir na questão da sexualidade. Sexualidade, ela não pode ser apresentada num lugar das etiquetas, das gentilezas. Né? É um jogo muito bonito de protagonismos e coadjuvações. Né? E nunca, no sexo, você nunca pode perder, mesmo quando você é um coadjuvante, e você é coadjuvante tanto na intimidade quanto no gênero, quando você é um coadjuvante, o prazer ainda é um prazer
localizado em si mesmo. É o prazer de ser coadjuvante. Nunca do sexo, nunca se afasta. Sexo não pode se afastar, sexo não é uma emoção, é uma disposição. Então, eu não posso viver da emoção que o outro me causa. É sempre de mim comigo mesmo. E posicionar isso para a intimidade, a gente não vai ter tempo para falar sobre tudo isso, mas posicionar isso para a intimidade, posicionar isso para o gênero, né? Então, assim, eu acho que o livro tem assim tem alguns desafios, assim. Eu acho que para mim, assim, o fato de que eu posiciono todas essas manifestações como do indivíduo consigo mesmo, é uma apropriação de si mesmo. Sim. E que todas elas são eróticas. Libido é obviamente erótica, intimidade é erótica, né? É sexual, o gênero é erótico, é sexual, e a nubilidade, o desejo de encontrar parceiro é erótico, é excitante. Todos eles. Já estou aqui quase praticamente na reta final, vou abrir uma pergunta sobre gênero, mas enquanto isso eu quero pedir que quem tiver perguntas pode, o nosso chat não está aberto, eu e o Newton não estamos enxergando as perguntas, mas elas estão sendo sim absorvidas, lidas pela nossa equipe que está do outro lado da tela, então quem tiver alguma pergunta pode mandar pelo chat e algumas chegarão aqui para a gente tentar dar conta um pouquinho dessa ponte com quem está do outro lado. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, eu sigo aqui com uma sobre gênero, para a gente ir ganhando um pouquinho desse tempo, e a gente já entra aqui no nosso bloco final. Ok, Newton? Ok. Eu não podia deixar de abrir uma pergunta sobre gênero, porque eu acho que é uma perspectiva que está sendo profundamente revista, né? E eu acho que a própria palavra, né, se a própria palavra gênero está dando conta de caber alguma ideia nela, né, de dar conta desse tão rico e complexo universo de identidades e desejos e representações, né, e orientações. Então, você fala no seu livro em poética da sabedoria bíblica. Eu achei isso tão interessante. E aí você logo abaixo você disse que o Gênesis apresenta um Adão hermafrodita com dualidade sexual, macho e fêmea os criou. Sublinhei. Aí você disse mais abaixo que tudo se origina através da permissividade divina, que concede ao humano escolher seu congênere, alvoroço, nos céus e principalmente na terra. Surge um novo olhar para o gênero. O encontro com um congênere estabelece uma cooperação entre potências. Surge um novo olhar para o gênero. Isso dito por um rabino, que diz que a Bíblia tem uma poética da sabedoria. Eu não sei se eu te peço uma explicação, um comentário, ou eu sei que estou trazendo as suas próprias palavras, botando elas no seu colo novamente para você falar um pouquinho daquilo que talvez a gente não encontre nas palavras do livro, exatamente. Então, eu acho que na tentativa de escrever esse livro, acho que o momento mais arqueologicamente surpreendente para mim foi ter encontrado no texto bíblico 4 momentos onde o Criador, e aí a poética bíblica é justamente, são esses os personagens, é um Criador e a sua criatura, são os dois, pelo menos no início de Gênesis, há esse diálogo estabelecido aqui. Há 4 momentos de intervenção ou preocupação do Criador com a sexualidade da criatura humana que eu estou falando. E isso, para mim, eu nunca tinha parado para pensar, obviamente já li esses textos inúmeras vezes, mas nunca tinha parado para pensar que ali existe quase que uma estrutura muito semelhante a essa que eu tentei criar no livro, onde você tem uma criação
macho e fêmea os criou, que é o binário biológico, né, macho e fêmea, né, que é uma criação física, biológica. Depois, há uma preocupação do Criador que diz não é bom ao humano estar só, que a gente não consegue entender em que contexto. Né? Todos os animais, o búfalo tem a búfala, a girafa tem o girafo, né? E o ser humano, ele tem... por que não tinha o humano e a humana? Né? Aquela primeira criação biológica. Então, o Criador apresenta uma dimensão, digamos, de intimidade, de uma solidão e uma carência por uma intimidade que é própria do ser humano. Né? E aí aparece para mim no texto bíblico exatamente a questão do gênero, onde Deus convida Adão, depois de ter criado já macho e fêmea, depois de ter dito que não era bom ao ser humano viver só, ele pega Adão, que não é necessariamente o macho. Adão, em hebraico, Adam quer dizer o humano, o terreno, o terroso. Ele pega o humano e ele passa em revista todos os animais, que é curiosíssimo. Ele, como se ele estivesse perguntando: te interessa alguém aqui? Olha o naipe que existe na criação. E Adão nomeia o rinoceronte, o cachorro, o lobo, e assim por diante. E ele diz para o Criador: não achei ninguém congênere para mim. E é nesse momento que você tem a famosa criação, né, de um congênere para Adão, que é o momento poético onde é tirada a tal costela de Adão e é feita. Ainda não é Eva. O que é feita é o oposto, é o cogênere de Adão. Por isso que em hebraico aparece a palavra ish, ishá. O que quer dizer, literalmente quer dizer homem, mulher. Né? Ou assim, proponente A e proponente B que se encaixam. Para mim, isso é a minha leitura da presença do gênero, né? Porque ali está o Criador chamando ao humano e dizendo: quem é que você quer ter? Com quem que você quer ter essa relação de gênero? Né? Num lugar, primeiro, de autonomia, está perguntando a ele, porque um criador supostamente cria esses elementos, não precisa perguntar nada. Né? E você tem ali uma apropriação de Adão a um personagem que pode ser o seu gênero normativo, por assim dizer. E, por último, aparece aí sim aí a figura de Eva, já numa estrutura núbil, que é exatamente quase que um casamento desse primeiro casal que tem um desejo de construção, tem um desejo de através desse vínculo, né, produzir coisas, construir coisas conjuntamente, os dois. Então, para mim, assim, é interessante que tem ali resquícios, né, de novo, numa leitura de 4 momentos que são sexualidades totalmente distintas. Para mim, macho e fêmea é a libido, é uma coisa orgânica, física, né, que vem da natureza, que vem do nascimento. Depois, para mim, aparece essa solidão, que é um desejo de intimidade fundamental ao ser humano, como se o ser humano tivesse algo de si no outro, que tivesse que ser descoberto no outro, mas é seu, nunca deixando de ser seu. Como se o ser humano não funcionasse só por essa esfera biológica, ele precisasse encontrar quem é apropriado a si do ponto de vista do gênero. Né? Então, assim, a cultura, a determinação, né? Que eu acho que é a grande briga que a gente tem hoje, para que essa apropriação seja do indivíduo e não da moral, da cultura do nosso tempo. E um lugar muito especial para a nubilidade, que hoje também é polêmica, que todo mundo está dizendo: acabou, não precisa mais disso, não sei o que lá. Não, é muito erótico
é muito pertinente a dimensão do sexo à nubilidade. Super obrigada. Chegou uma pergunta aqui para mim, via WhatsApp, que a gente está fazendo nossa comunicação assim. Vocês perguntam pelo chat, o chat vai para a nossa equipe que está do outro lado, manda para mim por WhatsApp, a pergunta chega aqui, mas são as pontes, elas chegam. A nossa geração faz isso. A gente não consegue migrar totalmente para esses aplicativos, a gente tem que usar os nossos antigos recursos juntos. Exatamente, a gente vamos usá-lo a nosso favor. Fábio Mendonça, qual foi a maior dificuldade encontrada durante o processo de construção desse livro? E por que o sexo segue sendo um assunto tabu na sociedade em pleno 2021? Então, o mais difícil é a sensação de ignorância. Quando você começa a buscar sobre uma temática como o sexo, que hoje tem uma outra... Está numa revolução epistemológica o conceito de sexualidade. Então, assim, eu me dou conta que eu não sei nada. Eu não sei nada no sentido de ter que ler 500 livros, teria que me aprofundar. São livros hoje de áreas muito diferentes, são livros que têm uma percepção política da questão do sexo, né? Que são leituras... A gente tem a neurociência, que hoje fala de uma maneira tão assim, categórica, e às vezes você está pensando assim, mas está pensando tudo errado. Então, assim, a gente se sente muito inseguro mas eu acho que nesse livro, eu não sei se eu sou bem-sucedido, eu tenho um pouco de dificuldade de ter essa clareza, né? Mas eu tento ficar num lugar onde as estruturas possam me proteger. Eu tento colocar alguns peões nesse tabuleiro, né? E tentar o mínimo possível ficar longe, digamos assim, de um lugar de julgamento, dizendo esse peão está aqui, esse elemento está aqui, essa é a nossa arquitetura. E trazer, eu vou trazer ali um monte de historinhas que ajudam a perceber que essa arquitetura ela é muito antiga, ela não é moderna. Essa arquitetura ela já existia, né? Mas, de novo, com outro olhar, com outras narrativas. E você descobre também que a sexualidade ela não é só uma descoberta dos anos 60. Né? Há uma sexualidade em Roma, há uma sexualidade experimental em vários lugares da história antiga que deixaria vexado muitos dos nossos pessoas muito liberais, porque foram pessoas que experimentavam, né? Então, assim, é um campo muito vasto e eu acho que eu tentei posicionar tensões. O que eu faço como um bom acupunturista? Né? Eu vou assim, aqui, ó, aqui é um lugar que vale a pena botar uma agulha, botei uma agulha. Aqui é um lugar onde vale botar outra agulha, não sei o que lá, e na expectativa de que você saia melhor desse tratamento, que não foi com antibiótico, não foi com certezas absolutas, mas que sistemicamente dá uma mexida. Sim. Silvana Almeida pergunta para você o seguinte: alguns religiosos anulam a energia sexual, outros desviam essa energia para o espiritual. Como o Rabino vê essas situações? De novo, você pode ter... o nosso preconceito é de que a gente cria certas expectativas de que, por exemplo, que o sexo é só o libido. Então, já vou abordar essa questão, mas só fazer um aposto. Às vezes você vê um par de pessoas que vivem e você julga aquela pessoa porque você conhece, ou por os hábitos, e você julga assim, o libido dessas pessoas é péssimo, ou é pouco elaborado, pouco trabalhado, né? Mas o sexo ele tem várias outras dimensões. Então, assim, você pode ter experiências extremamente ricas de sexualidade, onde a presença da intimidade é mais determinante do que uma libido
física, das tensões musculares. Você pode ter um casal onde a nubilidade oferece um erotismo que suplementa várias outras áreas que não são tão trabalhados. Então, assim, é possível um par ter pouco sexo libidinal, físico, é possível, e ser excitante, erótico, rico sexualmente, mesmo que a libido não seja o ponto determinante dessa sexualidade, desde que ela seja apropriada a esse indivíduo. Então, se essas práticas, né, se elas vêm como uma tentativa moral de dizer que você vai tirar o sexo da sua vida e viver a sua vida como se você fosse um habitante do mundo celestial, por definição, isso não é uma visão rabínica da tradição judaica. A tradição judaica demanda sexo aos rabinos, a todos que pertencem à tradição judaica. Você não satisfazer o seu parceiro sexualmente era algo que determinava o direito de pedir o divórcio. Então, a sexualidade não só ela é importante, ela é fundamental. Então, assim, mas é possível encontrar certas maneiras de apropriar a sexualidade que a você pareçam dessexualizadas, pareçam sem libido, mas que ainda possam ter muito mais erotismo do que talvez você experimente só pelas suas tensões musculares, pelo seu exercício libidinal, né? Então, é esse um pouco o lugar que eu tento trazer nessa plataforma de poder enxergar como sendo uma construção que apodera você de você mesmo. Então, técnicas, eu não vou falar de nenhum tipo de experiência, se são técnicas para viver, se apropriar de si, né, onde a sexualidade é mais adequada a você e ela não é tão libidinal, ela tem outros aspectos do sexo que compõem isso, é uma possibilidade. Mas anular é uma proposta de fazer da vida de um ser humano alguma coisa que não pertence a esse universo. Aqui na Terra, um ser humano tem ambições, tem sexo e tem alegria como obrigação vital a si mesmo. Newton, Maria Lopes, por que ainda nos dias de hoje, porque ainda há um olhar sobre o sexo linkado ao casamento e ao amor? Esse é um pensamento que precisa ser desatrofiado? A gente vai ter tempo, mas o casamento, tanto quanto o gênero, a nubilidade, que ela não precisa ser um casamento. De novo, a palavra casamento, ela nos remete sempre para o modo casamento, né, de casamento que você imagina. Então, véu de noiva, essas coisas todas, virou uma produção da cultura, e muitas vezes de uma cultura né, que seguindo uma lógica heterossexual, etc. Mas o desejo dessa paridade com permanência, né, da criação de um vínculo, ele não tem nada a ver com o amor. Porque, repara uma coisa muito incrível, o amor ele é condicional. Não existe amor incondicional. Isso é uma das incorreções mais comuns que você vê. Pais e filhos dizem, eu te amo incondicionalmente. Ou alguém diz, eu juro viver, né, viveremos felizes para sempre e te dou o meu amor incondicional. Né? Não existe amor incondicional. O amor é uma emoção. Se você for reagir a uma coisa que foi amorosa, você vai sentir amor. Se alguma coisa não foi amorosa, você vai sentir outras emoções. Então, nunca é incondicional o amor. O que é incondicional é a possibilidade de um vínculo. Né? E por que ele é incondicional? Porque no casamento,
no casamento, o casamento, e eu acho que isso também é um outro lado interessante do livro, eu coloco o libido e a nubilidade como muito próximos, né, em natureza, porque o casamento, esse núbio, ele nunca pode ser feito porque você ama alguém, tá? Ou porque sexualmente você está atraído por aquela pessoa. Sexo e amor não tem nada a ver com nubilidade, né? Sexo no sentido libidinal, né? Mas a característica do casamento é de que quem quer casar é um núbio. E o que um núbio tem que fazer é achar um outro núbio, né? O que quer dizer um núbio? É alguém que quer viver um vínculo, quer viver uma experiência erótica, excitante de um vínculo. Se vai ser para o resto da vida, vai ter vários elementos que vão determinar, inclusive a morte, né? Mas o desejo de que seja alguma coisa que tenha essa entrega, porque vínculo é entrega. Se eu vou procurar uma pessoa com desejo núbio, é uma entrega. E isso permanece hoje, mesmo num tempo onde as pessoas se separam, onde a gente tem outras possibilidades na nossa vida, mas eu faço casamentos, muitos casamentos, eu sempre digo isso. Uma das coisas mais impressionantes, podia fotografar, seria, digamos, indiscreto da minha parte fazer isso, mas quando chega um par, vou usar aqui essa expressão em vez de um casal, né, no sentido, né, quando chega um par e eles estão num casamento núbio, há um erotismo daquele experimento que é próprio de nubilidade. É um erotismo de que como vai ser a vida a dois construída nessa paridade e o que isso significa e esse vínculo que está sendo criado. Isso é uma excitação e ela é de origem sexual, né? Então, eu acho que tem vários elementos que atrapalham a concepção do que é um parceiro núbio. O parceiro núbio, a grande condição para alguém ser o seu parceiro núbio não é que tenha um sexo bom com você, não é que seja a pessoa que você ama, é que você encontrou um núbio que, claro, você não vai antes de você decretar que esse é o núbio que você vai casar, você vai encontrar, obviamente, algumas afinidades, coisas estéticas, todo tipo de coisa que vai ter a ver com aquela escolha. Mas no momento que você faz a escolha é pela excitação núbio, porque você encontrou, feliz daquele que encontrou alguém que queira ser núbio com você. Tem uma pergunta, então, aqui da Rosane Eskenazi, e a gente acho que encerra nosso debate. É porque eu estou prestando atenção em você, mas eu também estou lendo a pergunta, por isso parece, se eu tiver com o rosto assim, é que ainda tenho que conseguir um esquema de acoplagem, como você usa essa palavra, de botar as perguntas aqui para fingir que está tudo bem, quando eu, na verdade, estou lendo a pergunta que o Felipe está me mandando. Então, pergunta da Rosane Eskenazi. Se você poderia falar sobre relação e complementaridade. Não quero me meter jamais nas suas respostas, mas você fala uma coisa das janelas no livro, que quando eu li essa pergunta me remeteu. Posso estar enganada? Não, você não está enganada. Porque existem... Eu não sei exatamente o que a Rosane está pensando, porque essas semânticas são muito complicadas, né? Então, mas no livro eu separo o que eu chamo de manifestações febris do sexo, né? O que é febril é a libido e a nubilidade. E manifestações que são florações, tá? Que a intimidade e o gênero são florações. Qual é a diferença? É que a mutualidade está na libido e no casamento, na nubilidade, é uma mutualidade. Eu preciso de um outro para realizar aquela experiência que é
dessas duas esferas. No caso tanto da intimidade quanto do gênero, elas são florações. Elas não são, como é que eu vou dizer, as florações, elas são uma aproximação, né? E essa aproximação, eu digo, a intimidade ela é uma aproximação lateral e a de gênero é uma aproximação frontal, né? Essas distinções entre uma dimensão do sexo que é vivida no protagonismo, ela é febril. Quando ela é vivida como coadjuvante, ela é uma floração. Então, você não precisa estar tendo as emoções, como é que eu vou dizer assim? Você não tá, é um lugar onde a presença do outro ela é como se o outro tirasse você para dançar e é o outro que na libido e no casamento é você que dá o passo, é você que dá o passo dessa dança. Nas florações, você outorga isso ao seu parceiro, né? É ele que dá que te diz como que você vai dançar essa dança, né? Mas, de novo, tudo é centrado no próprio indivíduo. Então, eu estou fazendo essa colocação um pouco porque as duas palavras que ela usou, relacional, e a segunda era de mutualidade. Complementaridade. Complementaridade, mutualidade. Então, exatamente, para mim, a libido e o casamento são complementaridades. E a intimidade e o gênero são relacionais. Newton, eu ia encerrar com a pergunta da Rosane, mas surgiu a pergunta da Clarice Nisquier, e eu acho que após 14 anos com um espetáculo dizendo as palavras do texto que você escreveu, ela tem uma pergunta, né? Ou seja, depois de conviver tantos anos com as suas palavras, né, com as suas interpretações das coisas, ela traz uma pergunta que eu acho que é ótima para a gente espero que... não encerrar, mas a gente abrir um problema bom aqui. Então, Bianca, eu espero que ela não me faça uma pergunta tipo Dona Leia. Olha, a pergunta dela é a seguinte: haverá pior solidão do que a não apropriação de si? O Criador olha a criatura humana e diz assim, não é bom o ser humano estar só. A solidão ela é algo muito, muito pesado para todos nós. Então, quando a solidão ela tem toda essa questão com o outro, né? Porque o sexo, tudo, a libido, a intimidade, o gênero, o casamento, aparece um outro aqui, então assim, a gente fica muito confuso, né? Se a solidão é em relação ao outro. No livro aqui, eu estou falando bem nessas três áreas da alegria, do sexo e das ambições. Se você não cuidar dessas disposições suas, você vai ficar só de uma maneira muito pesada. Você vai ficar, não sei nem se a palavra seria só, você vai ficar desapropriado de si mesmo, você vai ficar ausente de si mesmo. Então, no sexo, vem sempre a complexidade de que aparece o parceiro, um outro, tá? Então, assim, mas você nunca vai deixar de ficar só porque você conseguiu um outro. Você só vai ficar não só se você tiver a sua sexualidade, a sua alegria, as suas ambições vivas, vitalizadas como devem estar. Então, é uma grande armadilha a tentativa de encontrar alguém para não ficar só. Ninguém deixa de ficar
ninguém consegue se apropriar de si porque achou um companheiro, porque achou um outro. Isso é realmente um grande engano histórico dos nossos entendimentos da própria vida humana. Newton, eu quero agradecer muitíssimo a você. Gostaria só de realmente encerrar, não deixando de tocar nesse momento coletivo que nós estamos vivendo. Estamos numa pandemia violentíssima, estamos todos assim nessa forma de encontro porque estamos isolados, estamos atravessando um momento árido, né, triste, muito difícil de nossas vidas, e eu não posso perder a oportunidade de ter aqui o rabino que você é, não um rabino, mas o rabino Newton Bonder, para falar, para encerrar, na verdade, deixando alguma palavra para a gente, para todos nós que estamos ao vivo aqui, mas também para os que chegarão depois, porque essa nossa conversa vai ficar disponível no YouTube, aqui no canal do Midrash. Então, eu gostaria só de pedir como encerramento alguma palavra para os nossos corações, para os nossos corpos, para os nossos espíritos, em relação a esse tempo que nós estamos vivendo e a forma que nós devemos ou conseguimos lidar com isso. Então, assim, você sabe que eu escrevi, na pandemia, escrevi um livro sobre a alegria e agora um sobre o sexo. E eu muitas vezes fiquei me pensando sobre o quão alienado seria falar sobre essas temáticas no meio de todo o drama que todos nós estamos vivendo e acompanhando. Ao mesmo tempo, eu acho que essa é a nossa grande resistência, né, como seres humanos. Quando eu vejo aquelas pessoas, quando eu vejo aquelas cenas de pessoas que estão nas UTIs atendendo, né, aquele exército de pessoas vestidas de verde, num lugar assim de sofrimento, um lugar insalubre, um lugar de tantas dificuldades e desumanidades, assim, eu fico pensando o que é que fortalece essas pessoas. E o que fortalece essas pessoas é uma alegria. O que fortalece essas pessoas é viver a vida com projetos, né? Tal das ambições. É viver a vida com uma apropriação da sua sexualidade, dos prazeres que a vida tem. Eu acho que esse é um lugar de resistência muito importante para todos nós. Então, cada um de nós tem que estar, nesse momento, brigando para ser solidário no lugar coletivo, brigando para ser compassivo nesse lugar coletivo, mas a gente tem que estar vivendo as nossas vidas, a gente tem que estar buscando essa energia que nos dá a força, né? Porque a força daquelas pessoas que estão no front, que estão ali com baionetas lutando contra a Covid, essas pessoas só têm uma arma: a alegria, a apropriação de si, a sensação de que elas são elas mesmas, né? É isso que vitaliza uma pessoa para ser guerreira, seja nessa guerra específica com a Covid, ou seja nas guerras que cada um de nós empreende, nas suas adversariedades, nas suas questões de vida, né? Então, de alguma maneira, falar sobre essas coisas, cuidar da gente, não é algo exterior, estranho, mesmo em tempos tão difíceis e obscuros como a gente está vivendo. Muito obrigada. Bianca, queria te agradecer muitíssimo. Você foi assim muito querida, assim, te dei assim um trabalho enorme. Eu sei que você me declarou que você só consegue fazer as coisas com muita seriedade. Então, assim, te dei pouco tempo, te trouxe um monte de questões que eram de um olhar assim que trazia vários desafios, e você foi assim extremamente generosa. Te agradecer muito assim pela inteligência e sensibilidade aqui trazidas nessa noite.
Newton, sou eu que agradeço. Eu estou cheia de problema novo agora para lidar. Abriu uma quantidade de perguntas sem resposta, agora já trouxe outras. Eu já estou achando que tinha que ter conversa dessa sempre, já estou achando que é tudo pouco. Estou com a sensação assim de pouco, tipo disposição, sabe? Algumas conversas nos trazem disposição. E eu acho que essa palavra hoje dentre as minhas muitas dúvidas, eu estou saindo com ela, com a palavra disposição, porque todos nós estamos num momento de muito entristecimento, e o entristecimento prolongado, né, vai se transformando numa falta absoluta de disposição. Muitas vezes eu tenho escutado muitos amigos, e eu mesma sentido isso, muitas vezes a gente está com essa disposição e vê tantas notícias tristes, né, vê tanto sofrimento, e a gente perde a disposição. Então, a minha pergunta agora, o meu desafio para mim é justamente esse, é como manter esse contato com a disposição que a gente precisa, inclusive, para enfrentar esse ano que a gente sabe que vai ainda ficar um bom tempo sem ser fácil, nada fácil. Então, importante a gente continuar erotizados, alegres e cheios de projetos. A gente não pode abrir mão disso, porque senão a gente perde toda a capacidade de brigar as boas brigas que a gente tem pela frente. Um abraço de longe. Carinho, muito carinho. Obrigado. Boa noite a todos. Na verdade,